Na escuridão de seu quarto, Ana ouvia incrédula a voz suave e assustadora da boneca de porcelana que herdara de sua avó. À meia-noite, os sussurros começavam revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Mas o que essa boneca realmente queria? Seria ela um simples brinquedo antigo ou algo muito mais sinistro? Ana sentia que a resposta estava perto, mas temia demais descobrir. Você já se perguntou o que os objetos antigos carregam? Memórias, histórias, segredos. Mas e se esses segredos forem perigosos? Na cidade de Oaxaca, onde as tradições e o mistério andam de mãos dadas, uma jovem chamada Ana está prestes a descobrir que nem todos os legados familiares são abençoados. Era uma tarde nublada quando Ana recebeu o pacote. Vivia em Oaxaca, uma cidade repleta de tradições e misticismo, onde o tempo parecia seguir seu próprio ritmo. Desde o funeral de sua avó, uma mulher envolta em mistério, Ana se sentia estranhamente observada. Ao abrir a embalagem, seu coração acelerou. Dentro da caixa forrada de veludo vermelho, havia uma boneca de porcelana impecavelmente preservada. Era delicada, com o rosto pálido e grandes olhos de vidro que pareciam seguir qualquer movimento de Ana. Ela vestia um vestido de renda branca, de estilo antiquado, e tinha cabelos castanhos escuros ondulados, presos com um laço de cetim desbotado. No pescoço da boneca, pendia uma pequena chave de bronze. Intrigada, Ana observou a chave, mas não conseguiu encontrar onde ela se encaixava. Havia algo perturbadoramente fascinante naquela boneca, como se estivesse guardando segredos. No fundo da caixa, um bilhete manuscrito em tinta azul desbotada carregava apenas uma frase: "Para lembrar de onde viemos, cuide dela como eu cuidei de você." Assinado simplesmente como Abuela. Ana suspirou e colocou a boneca em uma prateleira no seu quarto, próxima a um pequeno altar que mantinha com fotos antigas da família. Não era uma mulher supersticiosa, mas aquela boneca tinha uma presença que não podia ignorar. Decidiu que não daria muita atenção, ocupando-se com suas tarefas diárias. Mas ao cair da noite, algo mudou. Na primeira noite, quando o relógio na cozinha de sua casa tocou as 12 badaladas, Ana acordou sobressaltada, com uma sensação inexplicável de que não estava sozinha. O silêncio da casa era perturbador, mas havia algo mais. Um som suave, quase inaudível, vindo do canto do quarto. Ela se levantou nervosa e seguiu o som. Os olhos da boneca de porcelana, imóveis, pareciam fitar a alma de Ana. E foi nesse momento que ouviu um sussurro tênue, como se alguém estivesse chamando seu nome. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, Ana recuou. "Deve ser minha imaginação", disse para si mesma, tentando se convencer. Mas o sussurro continuou, repetindo seu nome de maneira quase hipnótica. Sentiu seu coração acelerar, mas, naquele momento, decidiu ignorar. Foi apenas quando o sussurro cessou que Ana conseguiu finalmente voltar a dormir, embora com um sono inquieto e repleto de sonhos perturbadores. Nos dias que se seguiram, a boneca permaneceu quieta durante o dia, mas à meia-noite, os sussurros retornavam. Ana começou a sentir que não estava mais segura em sua própria casa. Perguntava-se se sua avó sabia algo que ela não sabia. Aquela boneca, aquele legado. O que sua avó queria que ela soubesse? A cada noite, os sussurros tornavam-se mais claros, mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Aquela boneca, Ana começava a suspeitar, não era apenas um brinquedo. Ela carregava algo muito mais sombrio, algo que sua avó nunca tivera coragem de revelar. E se aqueles sussurros fossem, na verdade, um aviso? As noites passaram a ser uma tortura para Ana. A cada badalada da meia-noite, os sussurros vinham com mais intensidade, como se a boneca estivesse ganhando vida na escuridão do quarto. Ana não conseguia mais ignorar. Algo estava acontecendo. Algo sobrenatural. Mas o que a boneca estava tentando dizer? Por que sua avó a teria deixado com ela? Na quarta noite, Ana decidiu que precisava ouvir com atenção. Deitada em sua cama com a respiração pesada, ela aguardou as 12 badaladas. E então, o sussurro familiar veio, mas dessa vez foi mais claro. Não era apenas seu nome sendo chamado. Eram palavras. Palavras desconexas, como se alguém estivesse tentando contar uma história fragmentada. La promesa, el pacto. Ana congelou. Havia um padrão nos sussurros. Eram sempre as mesmas palavras, repetidas de maneiras diferentes. Um pacto? Que pacto? Ela lembrava vagamente de sua avó, mencionando antigas crenças da família, histórias de espíritos guardiões e promessas feitas aos mortos, mas sempre considerou essas histórias como superstições de um tempo passado. Agora parecia que essas superstições tinham algo muito real por trás. Os sussurros começaram a revelar mais. Nomes que Ana nunca ouvira antes.
Rosalia, Manuel, Elispejo Roto. Sua mente tentava juntar as peças, mas o quebra-cabeça parecia interminável. O que esses nomes tinham a ver com sua avó? Por que estavam sendo sussurrados por uma boneca? Em uma noite de insônia, Ana decidiu não fugir mais. Levantou-se da cama com o coração disparado e foi até a prateleira onde a boneca estava. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, exceto pelos sussurros que vinham da boneca. Pegou-a nas mãos e a trouxe para perto de seu rosto, encarando aqueles olhos de vidro frios e vazios. "Fale comigo", murmurou Ana, como se a boneca pudesse responder. E de certa forma ela respondeu. Os sussurros ficaram mais intensos. Agora, Ana conseguia ouvir uma frase completa. "Salva minha alma." "Salve minha alma." Aquilo a deixou gelada. De quem era aquela voz? A boneca estava possuída por algum espírito? E se sim, o que ele queria? O medo começou a se transformar em desespero. Ana percebeu que, de alguma forma, sua avó estava envolvida em algo muito mais sombrio do que ela jamais imaginara. Naquela mesma noite, Ana sonhou com sua avó pela primeira vez desde o funeral. No sonho, sua avó estava sentada em uma cadeira de balanço, segurando a boneca. Ela olhava para Ana com uma expressão de tristeza, como se lamentasse profundamente por algo. "Eu fiz isso por você", disse a avó no sonho, antes de desaparecer em uma névoa densa. Ana acordou sobressaltada, o coração batendo forte. Sabia que aquele sonho não era apenas um reflexo de seus medos. Havia algo mais, uma conexão entre a boneca e o passado de sua avó. Precisava entender o que sua avó havia feito e por que essa boneca estava agora em suas mãos. A cada noite que passava, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer aumentava. Determinação e medo se misturavam em sua mente. Sabia que a única forma de encontrar respostas seria mergulhar no passado de sua avó. Começaria a procurar por aqueles nomes mencionados nos sussurros, descobriria o que significava aquele pacto. Afinal, se sua avó tinha feito algo para proteger a família, agora era sua vez de lidar com as consequências. Mas será que estava preparada para descobrir a verdade? Ana não conseguia mais escapar dos sussurros. Cada nome e cada frase repetida pela boneca a puxavam para uma história que ela não sabia, mas que sentia estar profundamente conectada a ela. Decidida a descobrir a verdade, começou sua investigação em meio a antigas cartas e documentos guardados por sua avó. A primeira pista veio de uma velha fotografia encontrada no fundo de uma gaveta empoeirada. A imagem era amarelada pelo tempo, mostrando sua avó muito jovem, de pé ao lado de um homem alto e de uma mulher de aparência severa. No verso da foto, escrito com uma caligrafia cuidadosa, estava o nome Rosalia e a data 1943. Ana reconheceu o nome imediatamente. Era um dos sussurros da boneca. Aquele era o começo de algo mais profundo. Decidida a encontrar mais informações, Ana foi até a Biblioteca Municipal de Oaxaca. Lá, entre recortes de jornais antigos e registros da cidade, descobriu que Rosalia não era apenas uma amiga de sua avó. Rosalia foi uma das muitas mulheres da região que, durante os anos 1940, buscavam ajuda espiritual em uma pequena loja esotérica no centro da cidade, chamada La Puerta del Alma. Era lá que sua avó também frequentava, e Ana encontrou menções de rituais antigos e pactos realizados em nome da proteção familiar. Relatos sombrios sugeriam que aquelas mulheres faziam sacrifícios para proteger seus entes queridos de tragédias, e que as consequências desses rituais podiam perdurar por gerações. Em uma tarde, enquanto vasculhava registros ainda mais antigos, Ana encontrou um nome que congelou seu sangue: Manuel Garcia. Um homem conhecido por ter desaparecido misteriosamente depois de um trágico incêndio em sua casa. A última pessoa a vê-lo vivo? Sua avó. Os sussurros da boneca agora faziam sentido. Manuel era outra peça importante dessa história, e o pacto parecia estar relacionado a ele. Ana começou a ligar os pontos. Era como se sua avó tivesse feito algo terrível para salvar a família, e agora o peso desse segredo estava caindo sobre ela. Sua próxima visita foi à velha loja esotérica, La Puerta del Alma. O local ainda estava de pé, embora decadente e sombrio, com prateleiras cheias de amuletos antigos e incensos que exalavam um cheiro pesado. Lá conheceu uma mulher idosa chamada Dona Helena, que lembrava de sua avó. Dona Helena revelou que o pacto envolvia mais do que proteção. Era um acordo com forças que exigiam pagamento. E quando o pagamento não era feito, as consequências poderiam ser devastadoras. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. O pacto não tinha sido cumprido, e agora parecia que o espírito por trás da boneca estava cobrando essa dívida.
Ana implorou por mais respostas, mas Dona Helena hesitou. Você está mexendo em coisas que não deveria, alertou a mulher, mas Ana já estava envolvida demais para parar. Ela voltou para casa com uma sensação de pavor crescente. O que sua avó havia prometido? E o que aconteceria se ela não descobrisse a verdade a tempo? Cada noite os sussurros da boneca se tornavam mais claros, mais insistentes, como se o espírito estivesse se aproximando do que realmente queria. Ana sabia que precisaria de ajuda. Precisava entender como quebrar o pacto antes que fosse tarde demais. A boneca não estava apenas sussurrando segredos, estava fazendo exigências. E no fundo, Ana temia que o preço a ser pago fosse muito mais alto do que imaginava. Era hora de procurar alguém que pudesse guiá-la nesse mundo de sombras. Mas quem poderia ajudá-la a enfrentar algo tão antigo e poderoso? A confrontação. O medo que havia tomado conta de Ana a cada noite transformou-se em determinação. Sabia que estava lidando com algo muito mais poderoso do que podia compreender sozinha. Precisava de ajuda e rápido. As advertências de Dona Helena ecoavam em sua mente. Mas Ana sabia que a única maneira de escapar do terror crescente seria confrontar o espírito que habitava a boneca. Mas como? Foi então que se lembrou de um nome sussurrado por sua avó, muitas vezes como se fosse um segredo. Dom Felipe. Ele era um xamã respeitado na região, conhecido por lidar com forças sobrenaturais que poucos ousavam enfrentar. Apesar de viver em uma pequena cabana afastada, nas montanhas próximas à cidade, sua reputação de lidar com maldições e espíritos vingativos era amplamente conhecida em Oaxaca. Ana decidiu procurá-lo. Após horas dirigindo por estradas sinuosas e íngremes, chegou à cabana de Dom Felipe. O homem que a recebeu tinha olhos profundos e serenos, como se fosse capaz de enxergar através das pessoas. Ele a ouviu em silêncio enquanto ela contava tudo. Os sussurros, o pacto, os segredos que estavam vindo à tona. Dom Felipe, com uma expressão grave, explicou que a boneca não era apenas um canal de comunicação com o espírito. Era o vínculo que mantinha o espírito preso ao mundo físico. Esse tipo de pacto, segundo ele, exigia algo em troca, algo de grande valor. E pelo que parecia, a alma de Ana estava agora em jogo. Se sua avó fez um pacto, é possível que tenha sacrificado parte de si para salvar alguém que amava. Mas esses espíritos, uma vez despertos, são difíceis de satisfazer. O que quer que sua avó tenha prometido não foi cumprido completamente. Agora, o espírito está cobrando o pagamento final e ele virá por você. Ana estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Dom Felipe continuou, com uma voz calma, mas firme. A única maneira de romper o pacto é realizar um ritual de libertação. Mas para isso, você precisará estar preparada. O espírito não será libertado sem resistência. Haverá um preço a ser pago. Desesperada, mas sem alternativas, Ana concordou em realizar o ritual. O xamã preparou um espaço sagrado ao redor de sua cabana, acendendo velas e incensos que perfumavam o ar com um cheiro pungente de ervas. Ele traçou símbolos antigos no chão, ao redor de um círculo, onde Ana deveria permanecer com a boneca. O fogo seria o instrumento final, purificador capaz de libertar o espírito aprisionado. A noite do ritual chegou. O ar estava pesado, quase opressivo. Ana sentiu o peso do momento como se sua própria vida estivesse em jogo. Dom Felipe a orientou a manter-se dentro do círculo a todo custo, e quando o espírito começasse a se manifestar, ela deveria focar em uma única coisa: não demonstrar medo. O espírito se alimentaria de seu pavor. Com o coração batendo violentamente no peito, Ana segurou a boneca. O ritual começou e o ambiente ao seu redor pareceu mudar. O vento aumentou, as velas tremularam e então os sussurros começaram a ficar mais altos. Não vinham mais apenas da boneca, mas de todos os lados, como se o próprio ar estivesse repleto de vozes antigas e esquecidas. Dom Felipe começou a entoar cânticos em uma língua desconhecida, e Ana viu, aterrorizada, a boneca em suas mãos tremer como se estivesse viva. Os olhos de vidro pareciam brilhar, e os sussurros tornaram-se gritos de desespero. O fogo que deveria purificar agora parecia uma entidade viva, crescendo e consumindo o círculo ao redor dela. De repente, a voz que Ana sempre ouvira nos sussurros se manifestou com clareza pela primeira vez. Era uma voz fria e amarga que dizia: "É o pacto deve cumprir-se." Ana olhou para Dom Felipe esperando orientação, mas ele apenas acenou para que ela prosseguisse. O fogo agora lambia os pés da boneca, e Ana sabia que estava perto do momento decisivo. Sentiu uma força invisível tentar puxá-la para fora do círculo. A presença do espírito era quase palpável, e o medo ameaçava dominá-la. Mas ela permaneceu firme,
E então, no clímax do ritual, quando as chamas estavam prestes a consumir completamente a boneca, o espírito revelou sua verdadeira natureza. O rosto de Ana congelou em um misto de horror e compreensão. Não era apenas o espírito de alguém vingativo. Era algo mais antigo, algo que estava conectado diretamente ao sangue de sua família. Quando o ritual terminou e o fogo consumiu a boneca, Ana sentiu uma estranha paz, mas no fundo, sabia que algo havia mudado. Dom Felipe, exausto, apenas murmurou: "Você o libertou, mas ele ainda não se foi completamente. Há mais que você precisa entender." E naquele momento, Ana soube que sua jornada estava longe de acabar. A boneca havia sido destruída, mas o pacto não estava completamente quebrado. O que mais estava oculto nas sombras do passado de sua família? O preço final. A boneca havia sido destruída, mas o peso da inquietação ainda pressionava o peito de Ana. O silêncio que se seguiu ao ritual não trouxe alívio. Trouxe a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer. O pacto não havia sido totalmente cumprido. Dom Felipe, esgotado pela intensidade do ritual, deixou claro que o espírito havia sido libertado da boneca, mas não da terra dos vivos. Algo ainda estava preso, e agora Ana precisava descobrir o que era. Nos dias que se seguiram, Ana percebeu que sua casa estava diferente. Não havia mais sussurros à meia-noite, mas o ambiente parecia denso, como se o ar estivesse carregado de uma energia invisível. Ela se sentia observada constantemente, e objetos começavam a se mover sozinhos. A sensação de segurança que buscara nunca veio. Ao contrário, algo mais profundo e obscuro parecia estar se manifestando. Foi em uma dessas noites, enquanto tentava adormecer, que Ana sonhou novamente com sua avó. Desta vez, o sonho foi mais vívido, mais real. Sua avó estava sentada na mesma cadeira de balanço, mas ao invés da expressão triste de antes, ela parecia assustada. "Não era para ser assim", murmurou a avó no sonho. "Eu fiz isso por amor, mas as consequências eu não sabia." Hannah acordou com essas palavras ecoando em sua mente. As consequências... Havia algo mais, algo que sua avó também não compreendera completamente. Era como se o pacto tivesse criado uma dívida que nenhum ritual poderia apagar. Uma dívida de sangue. Ana sabia que o espírito não iria embora até que o verdadeiro pagamento fosse feito. Ela voltou a procurar Dom Felipe, mas o xamã estava fraco, quase adoentado. O ritual havia drenado suas forças, e ele só conseguia lhe dizer uma coisa antes de despedi-la. "Às vezes, o preço é maior do que podemos pagar. Você precisa encontrar a origem do pacto." Desesperada, Ana retornou às velhas cartas e documentos da família, esperando encontrar alguma pista que havia ignorado antes. E então, em uma carta escondida entre as páginas de um livro de orações, encontrou a verdade. Sua avó havia feito o pacto para salvar o primogênito da família, seu próprio pai, de uma doença mortal quando ele era apenas um bebê. O espírito havia exigido uma vida em troca, mas sua avó, em um ato de desespero, conseguiu adiá-lo ao prender o espírito na boneca. Mas agora que a boneca havia sido destruída, o espírito estava livre para reivindicar o que lhe era devido. O horror tomou conta de Ana. Ela finalmente compreendia o que precisava ser feito. O pacto exigia uma vida, e essa vida era dela. Não havia como fugir do destino. A dívida de sua avó havia passado para ela, e o espírito, agora solto, estava esperando que Ana se entregasse para que o ciclo se fechasse. Mas Ana não estava disposta a se render tão facilmente. Ela decidiu enfrentar o espírito de uma vez por todas, tentar negociar, encontrar uma maneira de quebrar o ciclo sem sacrificar sua vida. Sabia que era uma missão quase impossível, mas não podia simplesmente aceitar seu destino. Procurou Dona Helena novamente, a velha esotérica, que concordou em ajudá-la com o último ritual, um que poderia, talvez, enganar o espírito. Na noite final, Ana se preparou para o confronto. Dona Helena traçou símbolos antigos ao redor da casa, e Ana, no centro do círculo, segurava uma foto de sua avó, esperando que essa conexão de sangue fosse suficiente para apaziguar o espírito. As horas se arrastaram, e à meia-noite o espírito finalmente se manifestou. Era uma presença fria e sombria, invisível aos olhos, mas sentida em cada nervo do corpo de Ana. A voz sussurrante que antes vinha da boneca, agora preenchia toda a casa, e Ana sentiu a força do espírito tentando puxá-la para fora do círculo de proteção. Ela lutou tanto física quanto mentalmente, gritando para o espírito que não seria vítima daquele pacto. "Você já teve o que queria. Minha avó fez sua parte, e eu não vou pagar por isso." A voz do espírito ecoou em resposta, uma risada fria e distante, como se estivesse além da compreensão humana. Foi nesse momento que Ana fez sua escolha final. Em um ato de desespero, ofereceu não a si mesma, mas uma memória,
uma parte de sua alma, uma lembrança feliz que conectava sua avó à sua infância, como pagamento final. O espírito hesitou, como se ponderasse sobre a oferta. O ar ficou tenso e, por um momento, Ana pensou que seria arrastada para as sombras. Mas então, o silêncio caiu. O espírito, satisfeito com o que havia recebido, desapareceu lentamente, deixando apenas uma sensação de vazio e uma paz frágil no ar. O pacto havia sido cumprido, de uma forma ou de outra. Ana sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, sabendo que, embora tivesse vencido, uma parte de si nunca seria a mesma. Ela sobreviveu ao legado de sua família, mas o preço que pagou, aquela memória querida, nunca mais poderia ser recuperado. Agora, sozinha em sua casa, com o silêncio finalmente absoluto, Ana soube que a dívida havia sido paga, mas que o peso de carregar os segredos de sua avó nunca a deixaria completamente. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias cheias de mistério e suspense. E você? O que faria se estivesse no lugar de Ana? Até onde iria para proteger aqueles que ama? Deixe sua opinião nos comentários.